sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, hoje celebramos São Bernardo de Claraval, esse homem que foi monge no século XII, início então do século XII, ou seja, considerado por muitos como um padre da Igreja. Apesar de ter vivido na era escolástica, onde então os teólogos eram mais sistemáticos, né? Ou seja, e usavam então muito a questão da intelectualidade, a filosofia, mas, ou seja, ele falava com tanta paixão da teologia, ou seja, das escrituras, que muitos o consideram como um padre da Igreja. Muito bem, São Bernardo, que nasceu no ano de 1090, no castelo de Fontaine, região de Borgonha, que fica então na França. Seus pais, né, de uma família nobre daquele lugar, né? E São Bernardo, que teve 7 irmãos, e dentre os quais ele era o terceiro. E ele sempre se destacou pela sua inteligência e também pela sua beleza física. E aos 9 anos foi para a escola canônica, assim chamada, e destacou-se principalmente na literatura. E São Bernardo, já em 1112, aos 22 anos, entra então na abadia de Cister, né? Conhecido como o mosteiro cisterciense, também que ficava ali em Borgonha, na França. Esta abadia era um mosteiro fundado por São Roberto de Molesme. E veja, olha essa característica de São Bernardo. Assim que ele entra para o mosteiro, ele convence mais de 30 homens, depois, posteriormente, a entrar também com ele. Ou seja, irmãos, tios, vários amigos que então entraram na ordem por causa dele, causando assim enorme surpresa e alegria para aquela abadia e para então, ou seja, aquele que era o abade daquele lugar, né? Sucessor do fundador São Roberto. Veja como que esse homem, São Bernardo, tinha a capacidade de atrair os outros para Deus, de atrair os outros para o caminho que ele também fez. Ou seja, era como um imã, é como um imã que atrai, né? Era um homem de oração, de estudo, é um homem austero, seguia então a regra do mosteiro, muito também estudioso, ou seja, passava noites e noites estudando, escrevendo teologia, né? E ao mesmo tempo o seu testemunho de vida era extraordinário. E aqui gostaríamos de trazer isso também para nós. Ou seja, meus irmãos,
se nós de fato com a nossa vida mostramos que amamos a Deus, ou seja, através também do nosso recolhimento, da nossa oração, se buscamos conhecer mais a nossa fé, ou seja, nós seremos também imãs, como foi São Bernardo, né? Ou seja, se nós vivemos com coerência a nossa fé, a gente não precisa querer, eu vou convencer fulano de tal, aquele meu amigo da minha fé, e vou tal, e seja, fazer ali altas discussões sobre a fé, sobre... Se nós de fato vivermos com coerência, se mostrarmos com a nossa vida que amamos a Cristo, ou seja, nós vamos atrair essas pessoas. Essas pessoas vão ver em nós algo diferente, vão ver em nós que a nossa alegria de seguir a Cristo, né, vai contagiá-las também. Assim como aconteceu com São Bernardo. As pessoas olhavam para ele, ou seja, toda a sua alegria e empolgação em ser um monge, ou seja, estar ali entregando a sua vida, e foram também seus amigos, foram seus tios, foram seus primos, seus irmãos, né? Ou seja, que coisa extraordinária, né? Que coisa extraordinária. Mas foi o testemunho de vida, né? E deveríamos nós pensarmos, quantas pessoas nós já levamos para Deus? Quantas pessoas que talvez antes de conhecermos não eram cristãs, não eram católicas ou não eram assíduas na fé, e depois então que nós tivemos uma amizade com ela, tivemos então um relacionamento mais estreito, passaram então a ser de Deus, passaram então a buscar a igreja. Ou seja, será que temos pelo menos uma pessoa que nós conseguimos levar para Deus? Quizá se fosse sobretudo da nossa família, da nossa casa, né? Mas talvez um amigo, talvez um conhecido. E se nós ainda não conseguimos, meus irmãos, ou seja, não podemos nos acomodar, não podemos nos dar por satisfeitos. Talvez, ou seja, nós ainda precisamos viver com mais coerência a nossa fé. Talvez ainda nós não colocamos Jesus em primeiro plano na nossa vida. Talvez ainda damos muitos testemunhos que são incoerentes, maus testemunhos. Colocamos coisas e pessoas na frente de Deus. E quando muitos olham para nós, dizem, bem, se isso é seguir Jesus, então prefiro ficar aonde eu estou. Que de fato isso não aconteça conosco, meus irmãos, mas imitando os passos de São Bernardo, que com um testemunho carregou muitos para viver junto de Cristo, nós que também possamos, pela intercessão dele, com a ajuda dele, sermos imãs para levarmos tantos também a Jesus Cristo. E assim fazer com que o reino de Deus cresça ainda mais. Nós os damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado por estar conosco, se você ainda não faz parte então desse canal, se inscreva e também nos ajude a compartilhar os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.